E se a gente... Ou quem exerce essa função. Uhum. Se a gente for pensar perspectivas de gêneros e identidades Isso. sexuais. Mas é sempre quem... Em psicanálise a gente fala, né? Quem detém o falo. Mas quem detém essa potência, essa potência, né? Esse lugar dentro da relação. E se a gente... Isso invalida o discurso, isso invalida o diálogo. Porque se alguém exerce o lugar de soberania dentro de uma relação, não tem verdade do outro, tem a minha verdade. Uma única, só tem Uma uma única única verdade. verdade. Não tem a verdade do casal, né? Não tem diálogo. Então, há sempre uma perspectiva de alguém que exerce o poder, que detém essa, esse comportamento fálico dentro da relação, destituindo o outro deste lugar, também não tem autenticidade, não tem alteridade. A gente nem fala sobre isso nesse tipo de relacionamento porque não existe, Uhum. né? Então, perceba que é muito mais elencar as variáveis, as contingências que inviabiliza a possibilidade de pensar em uma verdade do casal, pensando a autenticidade dos dois, do que propriamente falar sobre verdade dentro das relações. E isso é importante ser tocado, né? Porque culturalmente as relações são construídas dentro de uma lógica de soberania. É como se alguém detesse o poder dentro dessa relação. Isso é verdade. É mesmo, porque. E essa é uma construção social, né? Sim. É uma construção social de como as relações devem ser. Sempre vai haver alguém com domínio. E em tudo, se você pensa a perspectiva jurídica, se você pensa a relação professor-aluno, se você pensa as relações humanas, elas não são construídas por essa ferramenta de diálogo. E aí você falou isso, eu lembrei de uma experiência que eu tenho tido recentemente, coordenando duas equipes muito diferentes, né? E eu não sei exatamente que tipo de coordenação que eles tinham anteriormente, mas eu acredito muito que as coisas são construídas. Então, tipo assim, tem coisas que nós temos que fazer no trabalho, que ok, temos que fazer. Mas como vamos fazer isso, a gente pode descobrir um caminho que seja um caminho um pouco mais leve, que não seja uma coisa, eu tenho que mandar fazer. Eu não gosto dessa parte, sabe? Do ter que mandar fazer. E eu vi que as pessoas têm essa dificuldade quando eu chamo assim, o que tá bom pra você? Como é que não consegue, sabe? É como se eu tivesse o tempo todo dizendo, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E isso, no meu ponto de vista, não é uma coisa bacana. Eu sempre, ainda tem horas que eu falo assim, mas gente, nós somos adultos aqui, a gente sabe o que precisa fazer. A gente só precisa alinhar para que seja uma coisa bacana para todo mundo. E dentro das relações é importante questionar, porque assim, olha, você banca a sua verdade? Você sustenta isso de forma autêntica, né? Ou você precisa sempre de alguém que essas perspectivas das relações que coordene, que diga o que você tem que fazer, né, que construa o caminho do seu próprio desejo. Você banca a sua verdade. A primeira perspectiva a ser pensada. Porque se o sujeito banca esse lugar, se ele sustenta esse lugar, certamente ele vai construir, ou ele vai pensar em construir relacionamentos que haja espaço para que a verdade dele também emerja, né? Possa fazer, ter voz ali naquele espaço. Bancar a própria verdade. Né? Ou se essa verdade também não está sendo construída de forma errada, que acontece também. Bancar a própria verdade. Eu acho que aí é uma coisa que a gente tem que ter. Como é que você tem demandas nesse aspecto na clínica? Dessa dificuldade, assim, de poder das pessoas conseguirem bancar de fato. Porque às vezes você até entra numa relação e aí você quer a verdade. Mas será que você consegue? Demandas clínicas sobre bancar essa verdade. Assim, o que é que a gente observa muito na clínica? A questão do desejo. Né? E o desejo ele vai mudando também conforme o tempo, mas existe sim um desejo não só de construir essa relação com o outro, às vezes a gente realmente caminha para essa a questão das relações de poder dentro de um relacionamento, mas assim a questão é que o desejo ele sempre quer mais.
né? Ele sempre está buscando o próximo passo. Eu desejo encontrar essa pessoa no final de semana, eu desejo viver com essa pessoa, eu desejo construir uma história com essa pessoa, eu desejo que essa pessoa me obedeça, eu desejo que essa pessoa... Então esse desejo, ele dentro de uma relação, ele é irrefreável, né? Então se a gente não consegue lidar com esse desejo, na demanda clínica esse desejo ele está o tempo inteiro posto ali, né? porque ele simplesmente foi atendido o desejo anterior e o próximo desejo agora ele está presente. E quando esse desejo ele não é atendido, né? Ou quando eu ligo para a pessoa e a pessoa ela não atende, né? Como é que eu me sinto a partir dali? Né? Quando eu determino em que o final de semana aquela vai ser a programação e a pessoa ela não cumpre, né, o meu desejo para aquilo. Então, quando a gente percebe a demanda muitas clínica, vezes, me permita interromper, muitas vezes é uma programação que não é feita junta. Sim. Né? É aquela coisa que você criou aqui, sim, mas você não comunicou o outro que... Acho que eu vou ter que gastar a sola do sapato para poder divulgar a loja. Tá achando errado. E você acha o quê? Acho que você deve procurar o Sebrae para entender sobre marketing digital. Sai do acha e vem pro Sebrae.